Nem todos os heróis usam capas, alguns usam fogo. Dracarys. Fala, seus mal diagramados. Tudo que possa integrar qualquer marco civilizatório do Brasil é automaticamente classificado como um inimigo a ser derrubado e coisa de comunista, pissolista e petista. Dessa maneira, eu até penso que devemos remanejar a nossa tática de atuação política nas redes. Sempre que ficarmos indignados com alguma coisa, temos que nos posicionar de maneira contrária ao que acreditamos, entendeu? Tipo assim, fogo no Pantanal? Isso mesmo, tá correto. Lava Jato? Nunca errou. Máscara na pandemia? Coisa de reacionário frouxo. Quem sabe assim a extrema-direita começa a reagir com o que é correto e influencia a própria militância a pensar de maneira menos ridícula e menos insana, né? Porque é realmente assustador que praticamente todo o assunto em que é defendido pela esquerda ou por pessoas que não são completamente alucinadas das ideias vira algo errado para o escritório do ódio e para os bolsonaristas. No caso das queimadas, eles já começam aquela narrativa de sempre colocando culpa em quem? Na Greta, no Leonardo DiCaprio, no Greenpeace, nos indígenas, nos quilombolas e nos ribeirinhos. Os grileiros, os garimpeiros e os pequenos agricultores de baixo clero que não têm compromisso com a terra viram o quê? Viram os heróis dessa história, completamente ao contrário do que é a realidade. E nessa inversão de valores que parece até piada, o nosso excrementíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, enviou um vídeo para a ONU dizendo que o Brasil está agindo corretamente, tanto no combate às queimadas e ao desmatamento, como contra a pandemia. E nessa teoria da conspiração que só existe na cabeça dos bolsonaristas, o presidente diz que o Brasil está lutando contra o desmatamento, mas que é preciso fazer aquele equilíbrio entre a preservação da natureza e o capitalismo. Afinal de contas, o nosso país alimenta o mundo e não dá para ser tão restrito assim. O problema é que mesmo esse discurso já está desgastado. O agro, que votou em peso no 17, já repensa o apoio e admite: deu errado confiar num presidente que resume qualquer problema à frase acabar com isso daí. Ou também apoiar um ministro da economia que provavelmente só foi descobrir que existe um estado chamado Rondônia no Brasil agora. Se eu pegar um mapa e pedir para o Paulo Guedes apontar estados como Roraima, estados como Maranhão, ele não vai conseguir de primeira, eu tenho certeza disso daí, porque antes de entrar no governo, o Paulo Guedes devia achar que o Brasil se resumia a São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e, sendo bem otimista, a Bahia. O problema é que essa política do Jair, do Guedes, da Tereza Cristina e do Salles tem afetado os negócios também do agro. Não é que o agro ficou bonzinho e que o agro se importa com o meio ambiente. Não, o agronegócio está com medo de perder grana. E por isso eles até se aliaram a algumas ONGs que têm posturas e pautas totalmente opostas às do agronegócio para tentar frear o desmatamento e as queimadas que estão atingindo a Amazônia e o Pantanal no Brasil. Então, hoje o que nós temos? JBS Friboi se unindo com o Greenpeace. É isso o que o Bolsonaro conseguiu com essa política anti-meio ambiente. E é óbvio que o interesse deles está em um ponto só. Tem país que não compra carne que veio de área de desmatamento e de área que não preserva o meio ambiente. Então é aquilo, né? Essa suposta ética do agro, na verdade, só tem um objetivo: poupar prejuízos no futuro. Mas se isso ajudar a frear essa destruição crescente e acelerada, já é alguma coisa.
O problema é que o governo vai lutar contra os fatos e até mesmo dobrar a aposta nessa meta de destruição encabeçada por Salles e Mourão. O próprio Mourão, vice-presidente, que eu nem lembrava que estava vivo, pegou ali imagens de satélites do Greenpeace e colocou no Twitter dele para tentar desmentir que há uma destruição maior na Amazônia no momento. Só que o vídeo era de 2015, foi apagado porque o Greenpeace relatou ali que estava sendo usado de maneira errada. Você acha que o Mourão veio a público se desculpar? Não, ele continuou mantendo o próprio discurso, mesmo que essas imagens estejam aí com uma defasagem mais ou menos de 5 anos, né? A coisinha pouca. Outro Hamilton, não Mourão, o Luizinho, piloto de Fórmula 1, no entanto, foi lá nas redes dele, colocou imagens da Amazônia, essa sim, de 2020. Last summer, the Amazon rainforest burned. The fires were lit deliberately, driven by deforestation. This caused widespread devastation and unimaginable suffering to the indigenous communities and wildlife who live there. Enquanto isso, no Brasil, o que nós temos? Temos uma jogadora de vôlei que protesta contra o presidente e é criticada pela confederação do próprio esporte por supostamente denegrir a imagem do esporte. Isso mesmo, eles usaram esse termo, denegrir, o que cria uma piada pronta. Trata-se de um esporte tão branco e tão elitista que não tem nenhum negro ali na CVB para dizer: amigo, usar esse termo em 2020 não dá mais. Só pra não esquecer, fora Bolsonaro! Mas voltando às queimadas e não à queimação de filme da CVB, o Mourão não é o único a passar vergonha nas redes sociais utilizando imagens mentirosas sobre preservação do meio ambiente, né? Nas redes, os robôs também compartilharam ali um temporal sobre o Pantanal como se fosse de agora. Só que a pessoa que fez as imagens Falou, quem dera, né? Isso aí é de 20 de agosto. Então temos aí também uma defasagem de um mês. Ela chegou bastante. Olha isso, que lindo! É menos desonesto do que a defasagem de 5 anos do Mourão, mas ainda assim não é a verdade. Já o ministro Luiz Eduardo Ramos comemorou o fato do Bolsonaro ter levado a chuva ao Pantanal ao visitar as cidades de Sinop e Sorriso no último fim de semana. Ele falou: Graças a Deus, nosso presidente visitou a região e já choveu, olha só. de fato, choveu um pouquinho ali na Transpantaneira, mas não suficiente para apagar todo o fogo e nem resolver a questão das queimadas. Ainda assim, eles preferem acreditar nesse discurso de que o cara de fato é o Messias. Ele foi enviado para conseguir acabar com essa tragédia. Olha só que bonito, né? Bom, para quem acredita em pastores como Malafaia, Flor de Lis e afins, acreditar nessa historinha para boi dormir do Luiz Eduardo Ramos é tranquilo. Mais ridículo do que isso, só o senador Zequinha Marinho do PSC do Pará e também Joaquim Passarinho do PSD, também do Pará, que é deputado federal. O que o Zequinha fez? O Zequinha fez um vídeo defendendo o garimpo e sendo contra a destruição de máquinas que estão sendo usadas para fazer garimpo ilegal, o que a nossa lei prevê hoje em dia. E ele vai além, hein? Ele vai além com aquele discurso de que Realmente está se importando com os indígenas. e diz que vai apresentar projetos de lei para que os índios possam explorar as próprias terras. E como a gente sempre diz aqui, existe um grande interesse dentro desse governo e também do Partido Aliança pelo Brasil de explorar o subsolo do nosso país com essa estratégia de fazer com que os índios também ganhem grana no processo. Ah, e o Zequinha vai além, né? Ele vai além e defende os garimpeiros e grileiros que fecharam uma estrada, a BR-158, para protestar contra essa atuação do governo e do IBAMA e de outras entidades contra o garimpo. Eu estou aqui nesse momento para ser solidário com vocês. Garimpeiro não é bandido, garimpeiro é trabalhador. E graças ao trabalho, ao resultado que vocês dão, o desemprego de repente é um pouco mais baixo nessas cidades, nesses municípios que nós citamos.
em função da economia que vem do minério. Que lindo, né? Esse defensor do garimpo no nosso Senado. E o Marinho, para quem não lembra, é o mesmo que estimulou a invasão e a grilagem da tribo Apitereva. Eu acho que é assim que se diz. Já o Passarinho colocou o mandato à disposição dos grileiros e disse que na segunda, no caso hoje, dia 21, faria uma reunião para intermediar o conflito na BR. Dizer, inicialmente, que tenho a convicção de que o garimpeiro é um trabalhador, não é bandido, precisa de legalização, precisamos trabalhar essa legalização, para isso vocês precisam se organizar para que a gente possa ajudar vocês. Estamos à disposição, nosso mandato está à disposição de qualquer trabalhador desse país, principalmente quem mexe com garimpo e quer fazer a coisa correta. Por isso, estamos à disposição aqui, para que na próxima segunda-feira vou tentar agilizar uma reunião virtual, vocês daí mesmo, do sul do Pará, comigo e com a Agência Nacional de Mineração e o Ministério de Minas e Energias, para que a gente possa intermediar esse conflito que está acontecendo na região. Que bonito, né, Passarinho? E engraçado que pelas siglas em que eles estão ali ocupando cargos públicos, PSD, PSC, eu tenho certeza que se fosse uma manifestação, aí sim, legítima de professores contra o retorno às aulas, ou até de funcionários públicos, né, contra a reforma administrativa, eles não só chamariam os envolvidos de vagabundos, como ainda seriam grandes apoiadores da polícia militar descendo o nos trabalhadores. E o que está por trás disso, por trás dos discursos desses parlamentares, não é muito difícil de entender, né? Todos os biomas do Brasil estão em risco simplesmente para desmatamento, para plantação e também para criação de pastos, além da mineração que já foi citada aqui, né? Além dos riscos falados diariamente na imprensa sobre a floresta amazônica e também o Pantanal, é preciso dizer que o Cerrado está em alto processo de desertificação no momento. Centro-Oeste, aquela região também do Mato Piba, está sofrendo com desmatamento e também o uso da técnica chamada de correntão, que se coloca duas correntes entre dois tratores e vai colocando as árvores para baixo para limpar a área e depois fazer uma plantação ali do agro de baixo clero, que não se importa tanto com a exportação. Pra você ter uma ideia, os fiscais do IBAMA identificaram 23 mil hectares desmatados ilegalmente e aplicaram 34 milhões de multas só recentemente. Ou seja, é um problema difícil de resolver, ainda mais quando nós temos políticos como esses que dão guarida a grileiros e garimpeiros e também a galera que quer fazer exploração por meio de um agro sem capacidade de entender que a preservação do meio ambiente vai ser essencial até mesmo para a manutenção desse capitalismo tradicional que temos no Brasil. Porém, o capitalismo tradicional no momento vai ter que lutar aí com os interesses do capitalismo alternativo. E qual que é esse capitalismo alternativo? O capitalismo alternativo é o que está sentindo que agora achou um representante na imagem do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é totalmente favorável a esse capitalismo alternativo, que é o capitalismo de garimpeiros, de grileiro, de miliciano, de bicheiro. É exatamente esse o tipo de capitalista que o Bolsonaro gosta, não é o capitalista da Fiesp, o capitalista da B3, não. Esses daí ele até acha um pouco difícil de entender. Agora, esses que estão interessados em acabar com reservas indígenas, em destruição completa da preservação do Estado brasileiro, esses daí têm a bênção do nosso governo e do nosso projeto político que está no poder desde 2018. A gente pode até falar, pô, mas nos outros governos a gente também teve desmatamento, queimada, destruição do meio ambiente. Tivemos mesmo e não dá para negar. No entanto, a gente nunca teve um governo antiambiental. Isso é inédito na história do Brasil. É isso aí, galera. Para quem gosta aqui do canal, nós temos nosso apoio, nosso Seja Membro e também a nossa conta jurídica, caso você queira fazer um apoio. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, Instagram e no Twitter. E é isso aí para todos aqueles que acreditam nas mentiras contadas pelo Jair e pelo Mourão. Só temos uma coisa para te dizer: não passarão.